Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? O estudo de hoje é bondade como estilo de vida. Estamos fazendo essa leitura meditativa, contemplativa, gratidão, por nós estarmos vivendo e encarando a nossa vida e buscando encarar a nossa vida nessa plenitude diária de buscar esse estilo da bondade para as nossas vidas, né? Bondade como estilo de vida, vivendo em total liberdade. Então, como é que eu aqui neste mundo material, eu como uma alma, eu posso viver em eterna liberdade, mesmo presa às condições que eu me encontro? Porque nós estamos presos a várias coisas, né? A gente pensa que a gente tem liberdade, que a gente pode fazer o que a gente quer, mas isso é uma ilusão, né? Porque nós estamos aqui neste mundo material para viver essa dualidade da vida, essa dualidade que traz essas polaridades, né? E essas polaridades, elas trazem felicidade e o oposto da felicidade, tristeza, elas trazem doença, elas trazem saúde, e a gente fica de lá para cá igual um pêndulo de um relógio, né? Oscilando e passando de um lado para o outro, buscando viver essa vida e achar que a gente pode fazer o que a gente bem quer e entender. Quando, na verdade, existem leis espirituais que nos controlam, existem leis transcendentais criadas por Deus, porque Deus criou tudo. Não existe nada que não esteja sob o controle de Deus, né? E eu vou iniciar essa leitura hoje, vivendo em total liberdade, né? E aqui o autor do livro, Chandramukha Swami, né, ele diz que viver em completa liberdade, mesmo que esteja temporariamente dentro de um corpo. Como é que a gente pode entender isso? Eu sou uma alma em um corpo e eu estou dentro desse corpo, né? E aí ele conta uma história aqui de Sócrates, né, que foi aquele filósofo que viveu séculos antes de Cristo, né, que ele, aos 70 anos de idade, no dia da sua execução, ele se mantinha tranquilo. Ele sabia que ele ia morrer, né? E ele se mantinha tranquilo e inabalável, e nada fazia para provar sua inocência, né? Embora seus discípulos e amigos fizessem de tudo para preservá-lo da morte. E aí os amigos diziam: vamos, Sócrates, fujam mais depressa. Aí ele pergunta, ele deixa essa indagação aqui, e ele pergunta assim: fugir de quê? Fugir para quê? Fugir de quê e fugir para quê? Então, essas duas perguntas de Sócrates, a gente pode colocar elas nas nossas vidas, né? Fugir de quê e para quê, né? Então, Sócrates, ele na sua filosofia, ele falou assim, né? O que vai morrer não é a minha alma, mas sim o meu corpo, né? Então, os discípulos dele disseram assim: olha, você está marcado para morrer amanhã. Amanhã de manhã virão te matar. Matar-me? Isso não é possível. Então, lá naquela época, lá atrás, o filósofo Sócrates, que viveu na Grécia, junto com os outros filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, ele já sabia que ele não era um corpo, ele era uma alma, né? Então, assim, essa história aqui pode fazer com que a gente faça essa meditação. Que liberdade é essa que a gente tem? E fugir para quê? E fugir de quê? E matar-me? Isso não é possível, matar-me, né? Então, aqui, nessa meditação, né, dessa história de Sócrates, né? Sócrates responde, né? Acredita mesmo que isto é possível? É claro que isto não é possível. Isto é, eles irão me matar, eles vão matar a minha mera cobertura do meu corpo.
mundana e não permanente. Então é assim que a gente tem que pensar, minha gente, da vida da gente. Que a gente, enquanto a gente está presa aqui neste corpo, a gente tem liberdade nenhuma, alguma, porque a gente está presa às leis do corpo material, presas às leis de um governo, presos a impostos, presos a doenças, presos a medicações, presos a exames, presos a conflitos, e isso não é uma liberdade, né? Isso é uma ilusão, né? Então, aqui nessa leitura meditativa, Vivendo em Total Liberdade, o poeta, o filósofo Sócrates, poeta não filósofo Sócrates, ele nos deixa essa indagação. Matar-me, isso não é possível, né? Fugir de quê e para quê? Mas a gente se apega ao corpo físico, a gente se apega aos nossos sentidos que são imperfeitos, estão sempre nos enganando, tem a tendência a nos enganar e enganar os outros. A gente se decepciona com as almas em corpos, porque as almas estão sempre nos decepcionando, ou seja, os corpos, eles adoecem, né? E aí a gente não tem liberdade nenhuma, a gente tem uma falsa liberdade. E entender que a gente não é esse corpo, a gente é uma alma, né? E que a gente se prende a tantas mazelas, né? Se prende a tantas coisas, né? Que a gente nem entende por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui. A gente não tenta estudar, buscar respostas, né? Por quê? Porque aí eu vou entrar em outro item aqui, saindo desse item vivendo em total liberdade, que não é uma liberdade, é uma prisão, e entrando em outro item, que é o que sempre existiu e sempre existirá. O que é que sempre existiu e sempre existirá, né? Então, a boa notícia é que esta fantasia é temporária. Que fantasia? Este personagem que eu habito, né, neste corpo, né? Em última análise, é ilusória e impermanente, até porque houve um tempo em que o eu material não existia e em pouco tempo deixará de existir. Em que nível podemos considerá-lo real? Real o quê? O corpo. A gente tem a tendência a achar que o nosso corpo é que é o possuidor de tudo. Então a gente precisa pensar feito Sócrates, né? A gente não pode estar fugindo do nosso verdadeiro eu, que é entender quem eu sou. Eu sou uma alma e um corpo, um servente a Deus, eternamente. Eu vim aqui para esse planeta Terra para me purificar, para entrar em diversos processos, né, de vida material, passando por vários processos, para que um dia, em algum momento, eu vá deixar de existir. Quem vai deixar de existir? O meu corpo, né? E assim, nesse processo ilusório, né, o corpo não passa de uma mera fantasia da alma. A gente, no carnaval, a gente se fantasia, né? A gente já está fantasiado em um corpo, a gente se fantasia novamente no carnaval, com vários tipos de fantasias, e nós vamos buscando estar em personagens, né? Esses personagens do carnaval e esses personagens da vida material, né? Então, o corpo não passa de uma mera fantasia da alma. Miragem, alucinação, imaginação. O homem, mulher, patrão, empregado, rico, pobre, né? Por baixo dessas designações do corpo, existe o eu verdadeiro, que é a alma. É a centelha eterna da divindade maior, que chamamos na filosofia védica de Atma, de alma, de átomo espiritual indivisível, da centelha divina, de ânima. Existem vários nomes para a designação da alma. O que importa é que este eu superior, sobre qualquer circunstância, irá permanecer e ponto. Então, essa leitura meditativa, vivendo em total liberdade, que não é uma liberdade total, mas uma liberdade temporária no corpo, né? Nós temos que entender que essa alma, ela sempre existiu e sempre existirá em vários tipos de corpos. Até que um dia que eu não venha mais exercer esses personagens, nessas épocas de vida terrena, né? A alma,
é o que nós somos, uma energia eterna, consciente, bem-aventurada, que sempre existiu e sempre existirá. E por ser perfeito em si mesmo, não possui a menor carência, o menor sinal de vazio. O que se sente vazio, nós nos sentimos vazio, mas não é a alma, é o corpo. Por quê? Porque o corpo ele vai querer desfrutar de coisas que são temporárias. E vai vir sempre as decepções, e vai vir sempre as negações, e vai ser as decepções, né? Por quê? Porque aí vem as carências afetivas corporais, o nosso sentimento, emoção, pensamento, né? Diferentemente do eu inferior, não depende de ser amado, reconhecido e admirado materialmente para se sentir melhor, para se preencher. Quem? O corpo. A alma não precisa de nada disso. Ela não precisa ser admirada, ela não precisa ser reconhecida, ela não precisa ser amada apenas por Deus e nós por Deus. Apenas nesse processo. Aí sim, a bem-aventurança vai ser eterna, né? O prazer vai ser eterno, transcendental. Então, quem precisa ser amado, reconhecido, admirado é o falso ego, é o eu inferior, é o corpo que precisa se sentir dessas formas para se preencher. Por estar sempre conectado com o absoluto, ele não se importa com nada disso. Quem? A alma, o eu superior. Já que nada pode lhe ser acrescido e nada pode lhe ser roubado. Eu sou o que eu sou e Deus me dá aquilo que minha alma merece e que a minha alma vai se esforçando para atingir as camadas superiores em direção a Deus, porque Deus está no alto, então eu tenho que buscar esta elevação da minha alma para cima, né? Então, eu não preciso, quem precisa disso é o falso prestígio corporal de ser reconhecido, que eu sou isso, sou aquilo outro, que fulano gritou comigo, que fulano me humilhou. Isso tudo é corpo, minha gente, isso tudo é o inferior, né? Seu único interesse da alma, do eu superior, é o amor espiritual. Vou ler mais uma vez. O único interesse da alma é o amor espiritual. E que amor espiritual é esse? O amor de Deus por nós. Deus está aí de braços abertos, esperando a gente abraçá-lo profundamente. E nos voltarmos para Ele, estudarmos sobre Ele, porque todo filho precisa conhecer o Pai. E na filosofia védica, Deus é uma pessoa, é a pessoa suprema, chamada de Krishna, Shri Krishna, Lord Krishna, o Senhor Krishna. O todo atrativo, o todo atraente, né? E o seu alimento verdadeiro e a sua única ambição da alma é o amor espiritual. Então, a gente não vive em liberdade, em total liberdade neste mundo material, e a gente tem que entender que a gente sempre existiu e sempre vai existir. O que muda são os nossos invólucros corpóreos, são as nossas vestimentas. Como eu agora estou com estas poções rosas, neste momento, meu corpo é chamado do meu nome, eu vivo em tal lugar, em tal país, mas isso tudo é temporário, porque isso vai terminar quando eu parar de respirar e sair deste corpo. Minha alma vai sair deste corpo e vai para outras habitações espirituais, de acordo com os meus merecimentos. Então, vamos atentar para esse fato, vamos buscar entender que não existe total liberdade aqui no mundo material, nós estamos sempre presos a cordas da bondade, paixão e ignorância, a gente está preso a falso prestígio, a gente está preso a orgulho, a gente está preso a doenças, pobrezas e conflitos. E aquilo que é eterno, que é incapaz de matar e que vai existir, sempre existirá, se chama-se alma, ou seja, Atma, a alma, átomo espiritual indivisível, centelha divina, ânima, aquilo que anima o corpo material. Sim, essa alma não pode ser morta e ela vai viver para sempre. Trate de trabalhar no seu corpo neste momento para que você não volte mais a habitar este mundo material, porque na casa de Deus há muitas moradas e você pode habitar outros corpos celestiais muito mais evoluídos, né? Mas se você está feliz aqui na Terra com tudo isso que a gente vê, com tudo que acontece, é uma livre escolha. Deus nos dá livre-arbítrio para que a gente possa fazer na nossa vida o que a gente desejar. Agora, não pense que nós temos e vivemos em total liberdade, que isso é uma ilusão. Isso é uma
ilusão material. Isso é chamado na filosofia védica de Yoga Maya, Yoga da ilusão material. Então, vamos sair dessa ilusão e vamos trabalhar a nossa espiritualidade em busca dessa evolução e não ficar achando que nós somos livres aqui no planeta material, que tudo é meu para sempre, que isso tudo é mentira, isso é uma pseudo-verdade. É só você observar, você estudar, você olhar ao seu lado, você ligar a sua televisão, e você vai ver esse cativeiro que nós vivemos, presos ao corpo, presos ao mundo material, presos a essas pseudo-verdades, né? Então, vamos meditar nesta falsa liberdade, vamos meditar que nós sempre existimos e vamos sempre existir. E vamos sair desta falsa ilusão que é o corpo que nos prende aqui e agora, usando essa bondade. Quando a gente estuda, quando a gente ouve, quando a gente pratica, quando a gente melhora, quando a gente evolui, a gente está praticando a bondade. E essa bondade, ela é a bondade de Deus, ela é a bondade divina, ela é a bondade que traz essa real liberdade, porque essa liberdade, ela é o amor de Deus por mim e eu por Deus. E esse amor é eterno, esse amor jamais vai acabar, ele é eterno. É cheio de conhecimento, bem-aventurança e eternidade, em almas pequenas em busca da alma maior, que é o nosso Pai Superior, Supremo Krishna, na filosofia védica. Gratidão, Namastê, Hare Krishna, deixe seu like, compartilhe sabedoria, assine o Espiritualidade e gratidão.